dia, que coisa boa estar com você nessa segunda-feira, iniciando um ano com muitas expectativas, expectativas de que a glória de Deus, os céus se abram para nós aqui, vindo o reino do Senhor sobre nossas vidas, é a nossa grande esperança. Mas eu queria falar um pouquinho com você hoje, compartilhar aquilo que eu tenho vivido aqui, sozinha em casa, que é o tempo da oração. A oração sempre me fascinou, até porque eu sempre conheci pessoas que pareciam que tinha algo de especial quando oravam. Não sei se você já teve essa experiência, mas existem pessoas que oram, parece que os céus se abrem. É uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Parece mesmo que o Senhor tem um ouvido especial para algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre George Miller, um reformador do século 18, 19, século 19, que ele tinha uma prática de oração inovadora. Na verdade, não era inovadora, ele praticava oração. Nós temos também, David Young Po-Chul, né, que foi um grande líder na Coreia do Sul, que mudou o destino de um país com uma prática de oração. E ele orava, e ele colocava todas as pessoas para orar da igreja dele em lugares assim, havia uma montanha onde todos oravam 24 horas, havia uma escala de 24 horas de oração. E a história da Coreia do Sul mudou completamente em função de uma prática de oração. Mas eu também convivi na minha juventude com pessoas que oravam muito e que os céus se abriam. E eu sempre quis, ter uma relação com Deus a ponto de ter a certeza absoluta de que Deus ouve a minha oração. E eu queria compartilhar com você um trecho de Mateus capítulo 6 na Nova Versão Transformada, que é uma versão muito interessante, que é no capítulo 6 verso 5 em diante, Jesus falando: "Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando vocês orarem, cada um vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, os recompensará." E Jesus continua: "Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de pedir. Portanto, ao orarem, orem dessa forma." E aí Jesus declara o Pai Nosso. É, é interessante que muitas religiões trabalham com a oração e a repetição é uma maneira, em qualquer religião, é uma maneira de você repetir, porque na verdade a oração não é para Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus não precisaria que nós orássemos. Na verdade, a prática da oração é um exercício, como um exercício de atividade física ou uma autodisciplina, onde você se autodisciplina, autoeduca, né? Esse tempo de você estar sozinha com Deus num quarto é irreversível e é imensurável e é também maravilhoso quando nós temos esse tempo com Deus. E Jesus dá a direção, não faça como os gentios de repetir, repetir sempre as mesmas palavras. A repetição é uma maneira de autoconvencimento, de dizer, olha, alguma coisa vai responder aquilo que eu peço. Nós temos vários tipos de oração. A oração que é aquela oração mecânica, a oração clássica,
a oração religiosa, aquela que a gente faz na frente das pessoas, que a gente usa palavras bonitas, mas essas orações no nome de Jesus, Jesus ouve. No entanto, a relação que o Senhor quer conosco é quando a gente está sozinho, quando a gente não tem mais nenhuma reserva, quando a gente é o que é. A gente não precisa nem de palavras para expressar aquilo que a gente está sentindo ou está querendo colocar diante do Senhor. Esse exercício de autenticidade é feito dentro de um quarto, você sozinha, na sua intimidade, na sua solidão. É essa solidão, essa quietude que nos dá a oportunidade de ouvirmos a Deus e o reino dos céus vir até nós. É maravilhoso saber que essa prática, ela nos traz alguns benefícios internos espirituais, que refletem na nossa vida do nosso cotidiano. Não orar como pagãos é essa repetição, essa manipulação, que a gente mesmo tenta manipular Deus, sabe? A gente fala, fala, traz argumentos para a gente convencer Deus, como se a gente pudesse, né? Convencer Deus de fazer aquilo que a gente quer. E, na verdade, a oração não é isso. A oração é quando eu conheço, me exponho a conhecer a Deus e Deus me conhecer. Deus quer o seu coração, quer o meu coração. E nesse tempo de intimidade, é um tempo maravilhoso, onde o Espírito Santo manifesta os gemidos inexprimíveis. É aquela oração que é em espírito. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus e depois ele fala em orar no espírito. É você orar sintonizado, numa sintonia com o Espírito Santo. E aí o próprio Espírito Santo vai dar direção para você de como você orar, como você interceder até pelas pessoas. Eu vejo assim quantas vezes, mesmo na minha vida, eu fui no quarto e eu falei, falei, falei e Deus não falou nada comigo. E quantas vezes eu não falei nada, eu só chorei, só coloquei a minha alma diante do Senhor. E o Espírito Santo vem com o seu bálsamo maravilhoso. Eu tenho certeza que você já sentiu isso. Você já sentiu o poder de Deus transformando o seu coração, enchendo a sua alma com o poder, com o fogo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é nós termos o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos convence e nos traz as palavras certas, até para orar com as pessoas. Às vezes, o Senhor dá um sonho para você, uma lembrança de uma pessoa. Essa semana mesmo, eu estava lavando louça e eu estava cantando um louvor e o Espírito Santo me deu uma pessoa para orar. E eu não convivo com essa pessoa, eu não conheço com intimidade essa pessoa, mas o Espírito Santo me deu essa pessoa para eu interceder. O Espírito Santo é uma pessoa e ele nos dá a direção de como intercedermos pelos outros também. Às vezes por cura, às vezes por libertação, às vezes por consolo. O Espírito Santo ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que orar no Espírito é uma esfera de atuação que o próprio Espírito Santo direciona o nosso espírito para fazer. Nessa sintonia, e há uma sintonia, há um tempo, há um momento maravilhoso. E eu convido você a entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e desfrutar desse tempo maravilhoso, aonde o Espírito Santo se sintoniza com você e você com ele. A gente sai diferente, não é igual, né?
O Espírito Santo nos convence de quem é Deus, que é todo soberano, poderoso, maravilhoso, que Ele nos dá a competência de entendermos que a oração que nós fazemos não é para o meu Pai, é para o nosso, e que há um poder sobrenatural quando a igreja, enquanto corpo, ela se sintoniza para o mesmo propósito, que é o propósito de trazer o reino de Deus aqui na terra através da pessoa de Jesus Cristo. Às vezes, nós temos alguns pedidos de oração que nós ficamos a vida inteira orando, e Deus às vezes permite isso para que nós possamos permanecer firmes e tratando com a alma que você também está intercedendo e orando no tempo certo. Não desista de orar. Não desista de ter uma autodisciplina. Se você não conseguiu orar hoje, ore amanhã. Se você não conseguiu orar ontem, ore hoje. Tente de uma maneira muito pessoal e íntima, um desafio próprio, ter um tempo de oração. É um tempo que, mesmo que seja pequeno aqui na terra, na eternidade vai fazer toda a diferença. Então vamos orar hoje, nós dois aqui, nós duas aqui, a nossa equipe, o nosso grupo de oração. Eu queria dizer que muitas pessoas influenciaram muito a minha vida numa prática de oração. Nunca é tarde para começar. Vamos começar? Senhor Deus, nós entramos na tua presença pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Entramos na tua presença, Senhor, para te dizer que precisamos de ti para nos ajudar a orar, Senhor. Precisamos do teu Espírito Santo para nos guiar em todas as coisas, especialmente na prática da oração. Libera, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso tempo, para que possamos ter um tempo só com o Senhor. Esse tempo maravilhoso, onde o teu Espírito Santo permeia a nossa alma e nos traz cura, nos traz libertação, cura espiritual, emocional, cura física, sim, mas também, Senhor Jesus, a cura espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a termos disciplina de orarmos, falarmos contigo nessa intimidade. Que as nossas palavras, Senhor, não sejam palavras religiosas, que o nosso vocabulário não seja um vocabulário mecânico. Pelo contrário, Senhor Jesus, dá-nos sinceridade, dá-nos um coração sincero diante de Ti, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor todos os dias. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Não deixe de clicar no like e compartilhar com alguém que queira crescer um pouco em Deus. Um beijo e até. Tchau, tchau.